Estados Unidos, décadas de 50 e 60, um cenário em recuperação pós-Segunda Guerra Mundial. O país passa por grandes transformações sociais, políticas e culturais. A América busca se consolidar como superpotência mundial. A luta pelos direitos civis é atualmente uma das principais pautas discutidas. A segregação racial é uma realidade em muitas partes do país, e as leis que a mantêm são defendidas por poderosos grupos políticos e econômicos, o que significa que pessoas negras e brancas são mantidas separadas em locais públicos como escolas, ônibus e restaurantes. O movimento pelos direitos civis desafia essas leis e busca promover a igualdade racial. Nesse contexto, surgem figuras que se destacam como líderes do movimento pelos direitos civis. Um jovem pastor batista se torna uma das principais vozes da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Ele prega a cultura da não violência como estratégia de protesto. Organiza diversas marchas e manifestações que chamam a atenção do país e do mundo para a causa dos direitos civis. Seus discursos inspiradores e sua liderança carismática fazem dele uma figura emblemática dessa batalha. Enfrenta forte resistência por parte dos poderes políticos e econômicos dos Estados Unidos. É alvo de ameaças, prisões e perseguições por parte do FBI. Seus protestos muitas vezes acabam em violência e confronto. Apesar disso, ele persiste em sua luta pela igualdade racial, nem que o preço a pagar seja com a própria vida. Sejam bem-vindos à história de Dr. King, a pedra no sapato do sistema. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Visões Plurais, eu sou o Wellington Ursulino e você é nosso convidado a embarcar mais uma vez ao passado e emergir em mais um importante evento na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Antes de mais nada, já clica no gostei para dar aquela força para o canal e já se inscreve também. Ativa as notificações que é para você ficar antenado em tudo que rolar aqui no canal. Dito isso, vamos a mais uma narrativa baseada em eventos reais da história mundial. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, nos Estados Unidos, em uma família de classe média negra. Desde cedo, King foi influenciado pelo exemplo de seus pais. Durante a infância, King frequentou escolas segregadas para crianças negras, enfrentando a discriminação racial que ainda era comum nos Estados Unidos na época. Ele era um aluno brilhante e destacou-se por sua habilidade em debates e oratória. Mais tarde, King estudaria na Universidade Morehouse, em Atlanta, onde se formou em Sociologia. Para entender a vida e o legado de Martin Luther King Jr., é importante conhecer a história de sua família. Seus pais, Martin Luther King e Alberta Williams King, foram fundamentais na formação de sua personalidade e na sua educação. Seu pai, Martin Luther King, foi pastor na Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta, onde Martin Luther King Jr. também se tornaria pastor mais tarde. Seu pai também se envolveu na luta pelos direitos civis, liderando campanhas de boicote e marchas em defesa da igualdade racial. Ele era conhecido por sua oratória marcante e por sua postura corajosa diante das ameaças e da violência que enfrentou por causa de suas atividades políticas. Alberta Williams King, mãe de Martin Luther King Jr., também foi uma importante ativista pelos direitos civis. Ela liderava a organização do coro da igreja e participava de diversas campanhas pelos direitos civis em Atlanta. Infelizmente, ela foi assassinada em 1974 durante um culto na Igreja Batista Ebenezer, por um homem que sofria de distúrbios mentais. Aos 19 anos, King tornou-se pastor da Igreja Batista da Dexter Avenue em Montgomery, no Alabama. Sua formação religiosa influenciou muito sua filosofia de luta pelos direitos civis, que defendia a não violência e a justiça social, inspirada nos ensinamentos cristãos. A Universidade Morehouse, onde Martin Luther King Jr. estudou sociologia, foi um importante momento de sua formação como líder político e ativista pelos direitos civis. Durante seus anos na universidade,
King se destacou como líder estudantil, organizando protestos e campanhas em defesa da igualdade racial. Foi na universidade que King teve contato com a filosofia da não-violência, que seria uma das principais bases de sua luta pelos direitos civis nos anos seguintes. Ele estudou a obra de Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano que havia lutado pela independência de seu país através de campanhas de desobediência civil e de resistência não violenta. A filosofia da não-violência teve um grande impacto em King. Ele acreditava que a resistência pacífica era a única forma de alcançar a justiça social e a igualdade racial nos Estados Unidos. Ele organizou campanhas de boicote, marchas e protestos em defesa dos direitos civis, sempre com o objetivo de evitar a violência e de promover a reconciliação entre brancos e negros. Martin Luther King Jr. entrou na liderança do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos em meados dos anos 1950. Em meio a uma série de protestos e marchas que exigiam o fim da segregação racial e a garantia de direitos iguais para todos os cidadãos, independente de sua cor. Em 1957, King ajudou a fundar a SCLC, Southern Christian Leadership Conference, uma organização que buscava coordenar as ações dos líderes religiosos e civis em prol da luta pelos direitos civis. A SCLC teve um papel fundamental na organização de campanhas de desobediência civil e de resistência pacífica, sempre com o objetivo de chamar a atenção do país para a injustiça da segregação racial. King liderou várias campanhas da SCLC, como a Marcha sobre Washington em 1963, que reuniu mais de 200 mil pessoas em defesa da igualdade racial e se tornou um marco da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele também liderou a campanha pelos direitos de voto dos negros, que culminou na aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964 e na Lei dos Direitos de Voto de 1965. A vida pessoal de Martin Luther King Jr. foi importante para compreendermos quem ele era como pessoa. King conheceu sua futura esposa, Coretta Scott King, enquanto estudava em Boston. Eles se casaram em 1953 e tiveram 4 filhos juntos: Yolanda, Martin Luther King III, Dexter Scott e Bernice. King e sua esposa enfrentaram muitos desafios ao longo do caminho. Eles foram constantemente ameaçados e perseguidos por sua luta pelos direitos civis, mas eles se mantiveram unidos e apoiaram um ao outro durante os momentos difíceis. King também era um pai amoroso e dedicado. Ele era conhecido por ter uma relação próxima com seus filhos e sempre tentava passar seus valores de igualdade e justiça para eles. Embora King fosse uma figura pública, ele também era um homem comum, com uma vida pessoal e familiar que ajudava a moldar quem ele era. Sua família e seus filhos desempenharam um papel importante em sua vida e contribuíram para torná-lo a pessoa que ele foi. Seu legado não é apenas sobre sua luta pelos direitos civis, mas também sobre os valores familiares que ele transmitiu para seus filhos e para o mundo. A luta de Martin Luther King Jr. pelos direitos civis não foi fácil, e ele enfrentou vários desafios e obstáculos ao longo de sua vida. Em 1963, King liderou um protesto em Birmingham, no Alabama, que resultou em sua prisão por violar leis locais que proibiam manifestações pacíficas. King escreveu a famosa Carta da Prisão de Birmingham, em que afirmou que a desobediência civil é um direito moral e justificável quando as leis são injustas. Essa carta se tornou um importante manifesto dos direitos civis e inspirou muitos a se juntarem à causa. Outro grande desafio enfrentado por King foi o atentado contra sua vida em Nova York, em 1958, enquanto estava autografando seus livros. King foi atacado por Isola Warwick Curry, uma mulher mentalmente instável que o esfaqueou. King sobreviveu ao ataque, mas sofreu ferimentos graves. Esse incidente mostrou que King estava enfrentando uma oposição violenta à sua luta pelos direitos civis e que ele estava arriscando sua vida ao se opor às leis atuais. Os discursos de Martin Luther King foram fundamentais para mobilizar a sociedade americana em prol da luta pelos direitos civis e da igualdade racial. 2 discursos em particular se destacaram como exemplos de habilidade de King em articular a sua visão de um mundo mais justo e igualitário. São eles I Have a Dream e Mountain Top. I have a dream that one day down
Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I Have a Dream foi proferido por King em agosto de 1963, durante a Marcha sobre Washington. Nesse discurso, King articulou uma visão de um mundo em que os negros e brancos pudessem viver juntos em harmonia, sem discriminação ou segregação racial. Sua fala emocionada e seu tom inspirador capturaram a imaginação de milhões de americanos, ajudando a mobilizar a opinião pública em prol da luta pelos direitos civis. Já Mountain Top foi proferido por King na véspera de sua morte, em abril de 1968. Nesse discurso, King falou sobre a possibilidade de não estar presente para ver a realização de sua visão de um mundo mais justo, mas afirmou que estava feliz por ter vivido para ver o momento pelos direitos civis avançar tanto. Sua fala se tornou ainda mais comovente e profética após sua morte, tornando-se um exemplo de sua visão inspiradora e da importância de continuar lutando pela justiça e igualdade. Infelizmente, seu legado foi interrompido em 4 de abril de 1968, quando ele foi morto em Memphis, no Tennessee. A morte de King foi um golpe devastador para a luta pelos direitos civis e causou grande comoção em todo o país. Milhares de pessoas saíram às ruas em protesto contra a violência e a discriminação racial. A morte de King se tornou um símbolo da necessidade de se fazer mais para acabar com a injustiça e a desigualdade. No entanto, o legado de King vive até hoje. Ele foi um visionário que lutou incansavelmente pela igualdade e suas ideias continuaram a inspirar as gerações futuras a se unirem em busca de um mundo melhor. Embora tenha sido vítima de uma tragédia tão triste, seu legado transcende a sua morte e continua a inspirar gerações, e sua memória continuará a ser honrada por muitos anos. E essa foi a nossa narrativa de hoje. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, porque assim você me ajuda demais e o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, já aproveita agora, clica no botão para se inscrever e ativa as notificações, que é para você ficar por dentro de todos os lançamentos aqui do Visões Plurais. Muito obrigado para você que ficou até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.